Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos à Casa dos Meninos Sim. Esta é a semana de Purim, portanto, Hag Sameach Purim. Conforme a tradição do povo de Israel, perpetuou-se como uma recordação pela salvação do nosso povo de forma milagrosa, quando a sombra do extermínio ameaçava durante o reino persa, sob o comando do rei Assuero, identificado pelos pesquisadores, pelos historiadores, como o rei persa Xerxes. Tal acontecimento teve lugar no fim da época do exílio babilônico, entre a destruição do primeiro templo e o princípio do retorno a Sião, que marcou com a reconstrução do segundo templo. Naqueles dias, Haman Hagag, descendente de Amaleque, destacou-se junto à corte real de Xuxã, a capital, tornando-se chefe dos ministros, e incitou o rei a exterminar o povo judeu, que então vivia em paz, com tranquilidade. E o rei concordou e outorgou a Haman o direito de divulgar em seu nome a ordem de pôr fim à existência do povo judeu. Entre jovens, velhos, crianças, mulheres, podemos afirmar que com isso, Haman, de amaldiçoada memória, expressou já no mundo antigo uma das primeiras tendências antissemitas, a liquidação física de um povo sem condições aparentes de defesa e de salvação. Porém, de forma milagrosa, o pensamento e a astúcia de Haman foram destruídos pela vontade superior. Numa sequência de acontecimentos em que se destacam Mordecai e Esther, sua prima, foi permitida aos judeus que se defendessem. A proteção divina afastou todos aqueles que lhes desejaram o mal. Quando Haman estava no auge da sua glória, o cenário transformou-se subitamente numa mesma árvore preparada para a execução de Mordecai. Haman foi enforcado, significando que Hag Purim acompanhou a história de nosso povo durante os difíceis e longos anos do exílio. O sorteio por o dia 13 de Adar, marcado pelo famigerado Haman, de forma triste o destino do povo judeu, transformou-se no dia da vitória dos nossos irmãos. No dia seguinte, no dia 14 de Adar, comemorou-se a festa de Purim. O nome surgiu da palavra pur, sorteio, pois Haman havia sorteado o dia em que pretendia concretizar-se o seu intuito diabólico. Na capital de Xuxã, foi a pedido da rainha Esther e permitida aos judeus vingar-se dos seus inimigos, e também no dia 14 de Adar e no dia 15 eles descansaram e comemoraram a vitória, agradecendo ao Todo-Poderoso pelo milagre da salvação. Daí o nome de Xuxã Purim, que em consequência desse episódio histórico, os nossos sábios de abençoada memória determinaram que nas cidades protegidas por muralhas, desde os tempos de Josué até hoje, como em Jerusalém, por exemplo, a festa de Purim fosse comemorada na data de 15 de Adar. E a razão é importante, tendo em vista que naquela época Jerusalém estava destruída e através desta condição ligaram o fato dos dias de Yehoshua ben Nun, ou Josué, pois ele foi o primeiro que enfrentou Amaleque logo na saída do Egito. O povo do qual Haman era descendente, logo que eles saíram da saída dos hebreus do Egito. A tradição do jejum de Esther, no dia anterior de Purim, acontece no dia 13 de Adar. Costuma-se realizar um jejum denominado Jejum de Esther, lembrando o antigo costume do nosso povo de jejuar no dia da batalha, em sinal de penitência e pedido de que coroar com êxito esse empreendimento de luta do Yetzer Hara. No final do jejum, antes da leitura da Megilá, temos o costume de doar uma moeda para de tzedakah de caridade. Isso é feito simbolicamente, tornando-se como base dessa moeda unitária do valor vigente em cada país. Nós encontramos o motivo deste ato, que está ligado à recordação da era do templo em que era cobrado o imposto no Beit HaMikdash, o templo sagrado. Então arrecadava-se para a compra dos sacrifícios públicos, e isso era oferecido no altar diariamente. Esse costume é mantido até hoje, e o dinheiro é distribuído entre os pobres,
para que eles possam também celebrar a festividade de Purim. A Megilá de Esther, após a inclusão da Megilá de Esther, que está também nos livros do Tanar, os nossos sábios de Israel introduziram o hábito de que a leitura da mesma fosse realizada em público, na noite e pela manhã, mediante o acompanhamento festivo e especial. Já na época do Segundo Templo, os nossos sábios ensinaram os segredos em rituais. Os levitas em seus púlpitos e o povo de Israel em suas posições devem interromper suas atividades e se congregar para ouvir a importante leitura da Megilá. Costumamos também fazer um barulho no momento em que ouvimos o nome de Ramã, durante toda a leitura da Megilá. Os temas específicos da Megilá encontram-se expressos também na arte judaica durante os séculos. Inicialmente, nós encontramos os desenhos nas ruínas de uma sinagoga do ano de 246 da Era Comum. No final do século XV, começaram a surgir exemplares de Megilá de Esther, decorados artisticamente, coloridos, também estojos em que são guardados as Megilotes, que são os rolos do livro de Esther. E distinguiram-se pelo rico trabalho artístico, desde madeira de lei, prata, cobre, mármore, sempre com motivos específicos do conteúdo histórico. E recentemente nós vimos uma Megilá em que foi escrita no pergaminho em ouro puro. E uma mitzvah da alegria, da simrá, de se alegrar em Purim. O ponto central desta alegria está colocado na seudá, ou seja, na refeição ritual que se realiza logo após o almoço, na tarde do dia de Purim, se prolonga até a noite, quando descontraídamente nós comemos coisas doces e nos alongamos com conversas, com destaques especiais que se dá ao relativo exagero de se beber o vinho, que é a festa em que temos permissão de nos embriagar. Lembrando que houve nesse dia especial a festa do vinho, a ocasião em que Esther se aproveitou para solicitar ao rei o cancelamento do decreto de Ramã. Em várias comunidades, em centros rabínicos, bem como em ambientes racídicos e outras comunidades, introduziu-se também o costume de se representar durante a seudá, onde a tônica vem a ser o humor, a sátira, a alegria contagiante, e até no Talmud existe referência sobre o assunto. Além dos temas da festa em si, outros assuntos bíblicos são encandeados, os episódios de José e seus irmãos, de Jacó e Esaú, de Davi e Golias, e também o costume de se fantasiar na festa de Purim, também antigo, e encontramos citações sobre o mesmo em nossas fontes históricas datadas há mais de 400 anos. O ambiente alegre da festa em si conseguiu criar inclusive uma literatura humorística judaica, cujos primórdios são assinalados no começo do século XV na Itália. Duas mitzvot. Em Purim, nós cumprimos dois mandamentos, duas obrigações religiosas, das quais estão mencionadas na própria Megilá, e tem como objetivo provar a união do povo judeu. Muito importante. Isso tem um enfoque específico para contradizer a maldosa palavra de Ramã, que afirmava de que o povo judeu disperso e desintegrado. Nós contradizemos e contestamos tal impropério, e é a proibição de enviar e a obrigação de enviar ao próximo duas porções de comidas diferentes, né, que é uma tradição antiga. Igualmente, temos a obrigação de, no dia de Purim, oferecer uma tzedakah, pelo menos para duas pessoas carentes, duas pessoas pobres. E na eventualidade, não se pode cumprir tal prescrição na ocasião propícia. Nós devemos reservar toda a nossa dádiva e guardar a oportunidade de realizar dignamente, né? Então, estas são as tradições em que nos encontraremos nesta semana. Esperamos você em nossas transmissões, onde estaremos compartilhando da alegria, da leitura da Megilá e da importante Simrá. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações
e seja um sócio mantenedor da Casa dos Meninos Sim. Hag Sameach Purim!